E a gente vai falar agora sobre pacotes e aplicativos, como instalar novos programas, novos softwares aí no seu sistema, tá? E para ser sincero com vocês aí, se você pegar uma aplicação, né, um sistema Linux mais focado para o usuário final, assim, a gente, por exemplo, no Ubuntu, tem uma lojinha lá com os aplicativos de forma gráfica para você, num clique, instalar, tem um gerenciador para isso de pacotes e tal, gráfico, e você pode, cara, normalmente baixar um software com 2 cliques, você já abre o instalador dele, você já vê na própria Store, tu nem precisa baixar, só fazer uma pesquisa, né? Pô, quero instalar o Firefox. Vai aparecer e com um clique você instala, né? Mas no caso, aqui no modo texto, né, num servidor, num Kali Linux, a gente tende a trabalhar com programas também em modo texto para fazer isso, tá? Então tem 2 formas hoje que você pode fazer isso, né? A primeira é você entender que, cara, cada software no Linux, ele é, vamos chamar de pacote. Ele é um pacote, ele não é um executável, no caso, .exe, assim digamos. Ele é um pacote que você obtém aquele pacote e instala ele, tá? Desinstala um pacote, instala um pacote e tal. Então, o que você quer fazer sempre é instalar, atualizar, remover, buscar pacotes para instalar e assim por diante, né? E com base nisso, tá? Tem formas de você executar essas tarefas. Sem dúvidas, a mais famosa e mais simples e mais inteligente é pelo apt, né? Que é o nosso gerenciador aí de pacotes. Porém, eu queria só comentar que também existe o dpkg. No caso, quando você faz um download de algum arquivo, você vai baixar um arquivo .deb. Então, se você for agora, por exemplo, no Google Chrome e baixar o navegador Google Chrome para o Kali Linux, você vai baixar um arquivo .deb, que no caso é o software para executar no sistema, instalar no sistema, né? Então, se você, por exemplo, eu tenho um .deb aqui como exemplo, deixa eu pegar aqui um link. Então, eu tenho uma URL aqui, tá? Ó, .deb, aqui tem um arquivo, né? E para baixar isso para o meu Kali Linux, eu vou utilizar o comando wget e vou passar a URL. O wget ele vai sempre obter, né? Ele vai pegar o conteúdo daquela URL. Então, eu vou dar um Enter e olha só, ele fez um download, certo? Ó, calcei, se eu der um ls, eu tenho um arquivo .deb aqui, tá? Então, se eu tenho um pacote, né, um programa, para mim instalar ele, eu tenho o comando dpkg-i, né, -i, para fazer a instalação. Então, cara, eu posso dpkg-i e passar o nome do pacote. Vou dar um tab para autocompletar e se eu der um Enter, ele vai fazer a instalação, tá? Então, vou executar o comando dpkg, né, com parâmetro i para fazer a instalação. E olha só, eu não tenho permissão, o meu usuário no sistema não tem permissão para fazer essa instalação, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar esse comando com permissão sudo, né? Vai pedir a senha do usuário root, do administrador. E agora ele vai fazer aí a instalação do software. E pronto, ele fez aí a instalação do software, tá? Então ele preparou, fez um pack e tal, configurou, processou. E agora se eu digitar no meu terminal calcei, olha só, tá até verdinho. Eu tenho esse software. Esse software, tá, pessoal, para quem não sabe aí, ele é um software que ele faz uma vaquinha falar o que você quer, no caso, né? Então, eu baixei um programa .deb e a gente fez a instalação dele, né? Então, basicamente, tá pronto aí. Inclusive, se eu quiser ver, né? Para quem lembra aí da nossa aula de aonde está o arquivo, né? Eu tenho o comando which calcei e com esse comando eu consigo ver aonde é que está vindo nesse executável, esse binário, onde foi instalado, né? E ele salvou dentro de USR, para quem não lembra, as coisas nos sistemas que não são importantes, né? São softwares do usuário, e lá dentro, numa categoria Games, ele salvou lá, ele tá lá o nosso executável do calcei, né? Então, basicamente, é assim que a gente pode instalar um .deb, né? E caso eu queira remover um pacote instalado, eu posso, cara, dar um dpkg-r, vou botar a permissão aqui, né? Sudo dpkg-r e vou passar calcei e ele encontrou, né? E removeu, ou seja, eu não tenho mais o software no meu sistema, né? Ó, comando não encontrado. Então, dpkg é o comando básico aí para gerenciar, instalar pacotes manualmente quando você faz um download e quer fazer a instalação. Porém, não é assim que a gente trabalha no Linux na grande maioria das vezes, tá? A gente usa aí uma coisa chamada apt e repositórios, que é uma coisa mágica, incrível, e você vai adorar
trabalhar com isso. Então, basicamente, o apt, ele é um gerenciador de pacotes aí, onde imagina que, para fazer o download de um software, eu tenho que entrar no site do Google Chrome e falar, cara, eu quero fazer o download do navegador, clicar e baixar o pacote, certo? No caso, eu instalei o Callsay aqui, eu tive que colar o URL e baixar o pacote, né? Então, no caso, o apt é um gerenciador que ele se baseia numa lista com várias, a gente fala que são repositórios, né? Então, digamos, é um arquivo, dentro desse arquivo tem uma lista e cada linha dessa lista a gente fala que é um repositório. E o que é um repositório? Repositório é meio que um site, digamos assim, e dentro desse site tem vários pacotes. Então, por exemplo, eu tenho o repositório do Ubuntu ou do Kali Linux, tá? O repositório do Kali. Até se eu pesquisar aqui, ó, Kali repositório, né? Eu abri o primeiro resultado aqui, deixa eu ver. Olha só, eu tenho aqui, ó, uma URL deb, http, Kali, ou seja, aqui dentro, tá, desse link, eu estou falando, né, que eu trabalho com arquivos deb, né, a URL do repositório, tá, algumas configurações de distribuição, e basicamente dessa forma, até no meu sistema do Kali, eu tenho um repositório configurado. Quer ver? Vou dar um cat, ele está dentro de etc, apt, e dentro tem, ó, source.list. Eu vou dar um cat nesse arquivo, ó, source.list, e eu tenho aqui uma linha somente, tá? Então essa linha é a linha, né, do repositório do Kali Linux. E o que acontece aqui? Eu posso simplesmente digitar, tipo, instalar programa X e a minha linha de comando, ela vai acessar automaticamente esse link aqui, esse repositório. E nesse repositório, como eu falei, é um site, né, com vários softwares lá dentro. E ela vai encontrar o software que eu quero instalar, vai fazer o download para mim e fazer a instalação. É como se fosse uma Apple Store, assim, né? Uma lojinha ali, onde você busca um aplicativo, ele está salvo na loja, ele vai baixar e instalar. Cara, é simples assim, não tem nenhum mistério, tá? Só que para fazer isso, a gente utiliza o comando apt-get, tá? Então, como que a gente trabalha? A primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre antes de instalar um software, tá? Antes de utilizar o apt, é fazer o comando, tá? sudo apt-get update. Por que fazer esse comando sempre, tá? Antes de instalar um software, antes de fazer qualquer coisa. Porque o update, ele vai meio que ele vai bater nesse link, em todos os links que eu tenho aqui, todos os repositórios, né? E ele vai se atualizar. Ele vai, ficar atualizado nas novidades, porque imagina que é uma lista, né? E sei lá, tem coisa nova. Ele vai se atualizar, já sei que tem coisa nova, né? Então vou dar um update aqui. Ele está conectando lá no Kali, ó. Tá ficando por dentro das novidades e beleza, ó. Tá até obtendo uns pacotes aí que ele não sabia que tinha, né? Até por ser a primeira vez que eu executei um update aqui nesse Kali, demorou bastante, né? 45 segundos. Mas se eu fizer de novo agora, vai ser muito mais rápido, porque ele já está mais atualizado, né? Então ele vai conectar. Ele leu, no caso, a lista e não teve nada para atualizar. Tá tudo de boa, entendeu? Ele tá por dentro de todos os pacotes que tá disponível lá, né? Então, beleza, sempre digita em um update para estar por dentro, né? E agora, qual que é o próximo passo? Eu estando atualizado, eu sabendo o que tem no repositório e tal, eu posso, cara, primeira coisa que eu posso fazer, tá num sistema Linux aí, seria fazer um upgrade, né? O que seria o upgrade? Após dar um update, eu ver o que tem de novo, versões novas, digamos que eu tenho Python 1.0 na minha máquina, mas acabou de sair o Python 2.2, né? Tá uma versão mais nova de um pacote. Se eu digitar aqui um upgrade, ele vai basicamente atualizar os pacotes do meu sistema automaticamente. Sabe quando você atualiza o Windows? É o que ele está fazendo aqui. Então, olha só, tudo que eu tenho para atualizar aqui. Ó, esses softwares. Ó, então, aqui é os softwares que vão sofrer um upgrade, né? Olha só, um monte de software. Até porque essa máquina aqui, né? Ela é uma máquina que eu baixei ela, por exemplo, faz uns, sei lá, ela foi montada 2 meses atrás. Então, tem várias coisas novas, né? Desde o momento que eu baixei ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um upgrade, tá? Vou dar um Y aqui, só para fazer o upgrade. Vai demorar um pouco o processo, tá? Então não vou fazer agora. Depois eu faço, tá? Eu recomendo que você atualize o seu Kali Linux para ficar com as ferramentas. Até o WPScan vai ser atualizado, várias ferramentas aí vão se atualizar, tá? Sempre faça um upgrade para ficar com softwares novos aí. Depois da aula eu vou fazer com toda certeza, tá? Mas só para te mostrar que eu posso instalar também um aplicativo, tá? Utilizando o apt-get
install, olha só, apt-get install, nome do pacote. Se eu quiser instalar o calcei, ele vai encontrar e vai fazer a instalação. Eu não preciso baixar o pacote, dpkg e tal. Automaticamente ele vai encontrar esse pacote no repositório e vai fazer a instalação. Novamente, eu tenho o calcei aqui para utilizar. Se eu quiser instalar, por exemplo, o apt-get, digamos que eu não sei o nome do pacote exato, tá? Firefox, calcei, não sei. Eu quero pesquisar. Eu tenho o comando aqui, ó, apt-cache, search e a expressão, tá? Por que a expressão? Porque a palavra que eu botar aqui, ela pode ser tanto o nome do pacote, como também a descrição do pacote lá no site do repositório. Então, por exemplo, eu posso dar um apt-cache no caso, né? E dar um search na palavra editor. Olha tudo que tem disponível aí, que tem a palavra editor ou na descrição ou no nome do pacote, né? Então é muita coisa. Eu vou botar aqui, ó, eu vou filtrar por text editor, tá? Editor de texto aí. Também existem vários editores de texto, né? Várias ferramentas disponíveis aí. É bastante coisa, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um apt-get, vou instalar outro software aqui, install htop, que é um software para gerenciar tarefas, né? Visualizar, tipo um gerenciador de tarefas gráfico aqui do terminal, um pouco mais bonito que o top, ele é o htop. Então ele está instalando o programa para mim. E olha que fácil, né? Só linha de comando, não precisei acessar o site, eu não saí do meu terminal. Se eu digitar htop aqui agora, olha só, aqui é os processos que estão rodando na minha máquina e tal, consigo visualizar, eu consigo fazer uma busca, filtrar, navegar entre as cores, CPU, tem muita coisa que dá para brincar aqui, tá? Deixa eu sair. Então esse é o htop, né? O software que eu instalei aí, um software legal para você ver os processos na sua máquina aí, tá? Então, basicamente esse é o objetivo de utilizar o apt-get, né? O apt é um gerenciador de pacotes, ele vai instalar automaticamente para fazer o download e tal. Até uma coisa que pode acontecer, cara, é você, por exemplo, tá? Eu sou um cara de música e eu uso muitos softwares de música. Eu quero adicionar, por exemplo, uma source list, onde tem softwares de um repositório, né? É um repositório focado numa comunidade de música que tem vários softwares de música. Eu posso pegar o meu arquivo, posso dar um nano, né? No etc apt source.list e posso botar aqui. Posso adicionar aqui, por exemplo, a URL que eu vou pegar daquele repositório nesse formato. E a próxima vez que eu der um apt update, ele vai bater nessa URL e também vai ficar sabendo dos softwares, dos pacotes que tem naquela URL lá. Beleza? Então, basicamente nesse arquivo aqui vai estar listado, né, os seus repositórios, podem ter vários, tá? E até uma curiosidade aí, se você tiver, por exemplo, no Debian ou no seu Ubuntu, você pode pegar o seu Debian, o seu Ubuntu e adicionar o repositório do Kali Linux. Você pode dar adicionar essa URL, né, do repositório no seu source list e você vai poder instalar o mesmo arsenal do Kali Linux, as ferramentas tal, que estão no repositório dele, na sua outra distribuição do Linux, no caso, tranquilamente, tá? Então, fica aí essa curiosidade, né? Eu vou agora dar um apt-get upgrade aqui só para deixar meu sistema atualizado, tá? E basicamente é isso. Essas são as formas de... Deixa eu dar um sim. Agora ele vai demorar um pouco aqui, mas essas são as formas de se trabalhar com pacotes, com aplicativos, tanto o dpkg manualmente, né? Como o apt sendo o nosso gerenciador de pacotes no sistema Linux. Fechado? Até a próxima aula.